Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gukesh, o nosso campeão do mundo contra Hans Niemann, o polêmico jogador, super jogador, né? O Hans Niemann que já é top o quê? Mundial top 10, top 15? Vamos dar uma olhada aqui até nesse contexto aqui que vale a pena, né? Qual que é a classificação mundial aqui do Hans Niemann, porque ele tem escalado bastante, viu? Número 12 já, número 12 mundial Hans Niemann, tá? Então o cara tá escalando igual um foguete. Será que ele vai virar top 10, top 5, top 1 mundial? Será que ele vai passar o Magnus Carlsen? Calma, Rafa, calma, Veloz. Também não é por aí, como diria o nosso grande mestre Leitão, calma, Veloz, né? Agora é o seguinte, galera, eles se enfrentaram, Gukesh e Hans Niemann. A gente vai ver essa partida que ela é espetacular e, além disso, mais uma coisa espetacular aqui pra você. Olha essa dica. No xadrez existe o conceito de lance forçado, uma jogada que força o adversário a responder de uma forma específica. Você não deixa a saída, a decisão é tomada ali. Hoje é 5 do 5 na Insider e é exatamente isso, 5 vantagens num único dia, galera. Como é que funciona isso? Você compra, ganha, leva, paga e frete grátis, tá bom? Além de brindes e tem mais. Pagando no Pix, ainda tem mais 10% de desconto em cima de tudo. O meu cupom soma os descontos do site, ou seja, hoje é o dia em que tudo se acumula ao mesmo tempo. Não é todo dia que 5 benefícios aparecem juntos. O tabuleiro tá montado, só falta executar. Cupom xadrez no carrinho, link aqui na descrição. Hoje é 5 do 5, a jogada é agora. Muito bem, galera, Gukesh tem as peças brancas e abre a partida com o peão dama. O Hans Niemann responde com o cavalinho F6. A gente tem aqui esta abertura bastante flexível. O Gukesh vai indo para uma abertura catalã aqui, ele vai apostando nas casas claras. E o Hans Niemann dá esse cheque. O que faz esse cheque? Além de falar cheque com o dedo na cara, né, eu vou dar cheque. Cheque não faz nada, mas nesse caso ele tem um objetivo, o Hans Niemann. O objetivo dele é dar uma incentivada ao lance bispo D2, porque esse lance enfraquece a conexão da dama com o peão, faz com que as brancas percam um tempo depois. Rafa, mas as pretas também vão perder um tempo se tirarem o bispo daí. É verdade, então ninguém ganha e ninguém perde, mas é uma maneira de tentar embaralhar aqui, de atrapalhar o adversário, né? Dá para cobrir de cavalo também, mas o lance mais usual aqui é o lance bispo D2 e o bispo do Hans Niemann volta para casa de E7, satisfeito de ter quebrado essa conexão. Temos o lance cavalinho F3 e continua sendo oferecido o peão de C4 aqui do Gukesh. Olha que oferecido, né? E agora temos aqui o lance roque. O Gukesh também, o Guinho dinheiro, faz o roque. C6 foi jogado pelo Hans Niemann, solidificando o seu centro. Olha que estrutura de peões forte nas casas claras, né? Gukesh segue o desarrollo. Dama C2 foi jogado. Agora que essa diagonal já não é mais tão promissora, capturar o peão até pode ser uma ameaça. Dama C2 já dá reforço nas casas claras. Cavalo de bem em D7 foi jogado pelo Hans Niemann. E bispo em F4. Notem que o bispo moveu de novo, mas não teve problema, porque esse bispo também se movimentou 2 vezes, né? E a partida segue com o lance A5 pelo Hans Niemann. Um lance muito legal. E agora a gente vai ter uma grande confusão, porque o Niemann começa esse ataque na ala da dama e o Gukesh começa esse ataque aqui na ala do rei, galera. Olha aí, o tom foi dado, a luta começou. B6 foi jogado pelo Niemann, dá mais mobilidade para o bispo de casas claras. E temos cavalo de bem em D2, finalizando aqui o desenvolvimento das peças. Hans Niemann também vai completando o seu desenvolvimento com o lance bispo em A6. Existe uma pressão agora nas casas claras. E o Gukesh joga o lance torre 1, que faz todo o sentido do mundo na posição. Um lance que já protege o peão, sai da diagonal do bispo e também dá suporte no centro. C5 foi o lance jogado pelo Hans Niemann e agora a confusão é total. Notem que o ritmo de jogo é rápido, é o torneio Grand Chess Tour Super Rapid and Blitz na Polônia, tá bom? Então a gente tem aqui uma partida no formato rápido e vamos dar uma olhada então qual foi a decisão do Gukesh, que é uma decisão difícil aqui. Ele na verdade só tem um lance bom, qualquer outro lance as pretas começaram a ganhar muito espaço já.
E o Gukesh vai para o único lance da posição E4. E olha essa confusão aqui, essa tensão de peões aqui no centro, né? Uma confusão enorme aqui. Dá até para amarrar o tênis com isso daqui, ó. A formação cadarço. A formação cadarço de chuteira, né? Que é isso, Rafa? É verdade, olha isso aqui. É a formação cadarço de chuteira, só falta esse agora. O E5 aí é a formação completa. Agora é o seguinte, pessoal. Esse lance é muito bacana. O Hans Niemann tem uma confusão aqui para resolver. Ele decide capturar o peão central, um lance que faz bastante sentido. Dá mais atividade para o bispo, dá mobilidade para o cavalo. E aqui o lance jogado pelo Gukesh foi o lance peão toma. Aqui o peão de D5. D3 foi o lance jogado, o melhor lance da posição jogada aqui pelo Hans Niemann, atraindo a dama para uma casa. Ele tem aqui um golpe tático, né? Ele está atraindo a dama para uma casa onde o peão de D5 fica desprotegido. Então, por exemplo, se dama toma, cavalo por peão, e a dama está numa casa ruim, não dá para capturar aqui o cavalo, né? Ele está protegido. E o peão tá cravado. Então, muito legal. Olha a sofisticação aqui da posição, né? Eu quando vi essa abertura aqui desses caras, eu falei, cara, essa partida tá sofisticada demais. Dama D1 foi jogada aqui pelo Gukesh e o Hans Niemann segue com o peão toma. E falei, e agora? Né? O Hans Niemann tem um peão a mais nessa posição. Calma. Gukesh segue com o lance cavalo aqui. Olha que legal esse lance. E agora tá tudo cravado, né? Olha só que loucura. Agora quem tá cravando é o Gukesh aqui. O peão tá atacado. Bispo B7 faz a defesa do peão. Uau! E o Gukesh segue com o melhor lance da posição, que o Chess.com não gosta. O Chess.com não gosta do Gukesh. Eu tô achando que não gosta do Gukesh. Se fosse o Krikor que tivesse jogado esse lance aqui, o Chess.com ia dar que o lance foi bacana. Ia dar como melhor lance. Se fosse o Magnus Carlsen, ia dar brilhante. Não é isso? O Levi Rosman também ia dar melhor lance. Igual o nosso querido grande mestre Krikor, né? Mas é o Gukesh. Então o Chess.com tá implicando com o Gukesh. Agora é o seguinte, pessoal. Isso aqui foi um erro de avaliação da engine. E também o super lance aqui das pretas, que faz todo o sentido do mundo, dando a casa de F8 pro bispo, trazendo mais uma proteção. É também considerado como um lance errado aqui pela plataforma. Mas tudo bem, a gente ignora isso daí. Vamos ver o que está acontecendo na partida. O cavalo veio para F5, um cavalo poderoso aqui, o chamado cavalo do Kasparov, e o Hans Niemann defendeu. Temos aqui peão toma, o Gukesh temporariamente recupera o seu peão. E é claro que existe aqui a possibilidade de jogar bispo toma, mas está existindo bispo C7 nessa posição. Não é legal isso aqui? Tentando desviar a defesa aqui do bispo, né? Então poderia seguir dessa maneira. Olha que bagunça, aqui teria que sacrificar qualidade e tudo mais. Então a posição é muito legal, né? Porque aqui se não sacrificasse a qualidade, se jogasse qualquer outra coisa, está vindo cavalo toma, né? E aqui ganhando, portanto, material. Muito legal aqui essa continuação do Gukesh, jogando com muita elegância, com muito estilo. E o Hans Niemann respondendo à altura, cara. Bispo F8 aqui, o melhor lance, jogou rápido, calculou tudo isso rapidamente. A ideia do bispo C7. E o Gukesh segue agora com D6. Caramba, meu. Material igual, peão super protegido. E os bispos agora se encaram e saem do tabuleiro. Bispo toma, rei toma, e agora as torres se encaram e saem do tabuleiro. A turma vai se despedindo aqui e sobrou ainda uma galera na batalha, hein? Cavalo D5 foi jogado pelo Hans Niemann, atacando o bispo. Bispo G5 tenta manter o bispo no tabuleiro ou forçar um avanço, que não é muito legal. O Hans Niemann prefere não fazer esse lance que enfraqueceria, né? Eu acho que já perde o jogo na hora, não perde? Deixa eu ver, F6, perde na hora, com dama E6 aqui, dama toma. Tá caindo essa peça, mas o ataque fica muito forte. Por isso, a partida seguiu com o lance dama em E8. E o Gukesh não quer trocar as damas. Poderia, ele prefere manter aqui e joga com dama em D1. Hans segue com dama em E6, pressão no peão, pressão no cavalo. E dama em F3. Foi jogado pelo Gukesh, cravando o cavalo, defendendo seu exército. Torre em E8 faz a proteção aqui da dama, a consolidação na coluna E. E aqui, dama por peão foi jogada pelo Gukesh. O Gukesh tem um peão a mais, mas não é de graça. F6 agora sim pode ser jogado. As pretas dominaram aqui as casas claras. Bispo atacado volta para a casa de E3. E aqui G6. Que sequência elegante do Hans Niemann.
O cavalo já não tem tantas casas e por isso esse peão vai embora, né? Cavalo em E7 com cheque, bispo toma, peão toma. E aqui primeiro cavalo por E3 entrando no finalzinho aqui tentando deslocar. Primeiro trocam as damas e depois torre por E7. E o Niemann entra num final melhor contra o Gukesh. Rafa, a barrinha tá dando equilibrada. Por que o Hans Niemann tá melhor? Primeiro, estrutura de peões do Hans Niemann tá melhor. O computador aceita tudo, mas em termos de seres humanos, é melhor jogar isso daqui. Ó. Esses 3 peões se defendem, esses 2 peões se defendem. Aqui a gente tem um peão isolado. Além disso, o Hans Niemann tem 3 minutos no relógio, o Gukesh tem 34 segundos. Né? Então são 2 pequenos fatores. E além disso, as pretas têm uma ameaça, as brancas não têm nenhuma ameaça. Ou seja, as pretas têm a iniciativa nesse final. Vamos ver como segue. Final difícil para o Gukesh. Rei F2 faz a defesa. Cavalo centraliza. Rei vem para o jogo. Aqui a torre vai para a coluna aberta. Torre F1 também busca atividade. Já traz uma ameaça. O rei entra no jogo defendendo. B3 restringe um pouco mais os saltos do cavalo. E a torre entra na 7ª horizontal. Mas o Gukesh montou uma fortaleza. Esse peão protege o outro. O cavalo protege. O rei protege. Tá tudo defendido. Hans Niemann tem que ser criativo. Traz o rei para o jogo. A torre sobe, ganha mobilidade. E aqui temos o lance torre em A2 jogado pelo Hans Niemann, mantendo aqui o cavalo cravado. Aqui temos torre D4 trazendo a proteção, dando a liberdade para o rei, ganhando mobilidade. Temos aqui o lance rei E7 impedindo a entrada da torre. E agora o Gukesh segue com torre D5, ganha um pouco mais de mobilidade aqui para ir para cima dos peões. Cavalo volta, já faz a proteção. E aqui temos o lance rei D3 saindo da cravada, dando liberdade para o cavalo. Tudo igual, segundo as máquinas. Torre em A1 foi jogado pelo Hans Niemann, ele mantém a torre com mais flexibilidade. E agora temos aqui o lance torre D4, o Gukesh vai tentando montar uma fortaleza. Torre G1 ataca o peão e agora é muito difícil de defender. É muito difícil de defender esse peão. Alguém tem alguma ideia para defender esse peão? Rafa, eu vi cavalo E4. Cavalo E4 é uma ótima ideia, é uma ótima tentativa. Ela falha diretamente ou por F5, que já ataca aqui o cavalo, ou se quiser, primeiro aqui um cavalo E5, jogando o rei um pouquinho mais para longe, ó, joga o rei aqui bem para longe e depois começa a ameaçar do outro lado. As pretas têm a iniciativa, não sei se isso aqui é suficiente para ganhar ou não, poderia seguir dessa forma, então se você viu o cavalo E4, seria um bom lance, né? Porque se jogar um F5, dá para tentar algum tipo de contrajogo aqui, alguma coisa assim, né? Ainda que não é fácil, né? As pretas parecem estar um pouco melhores também nessa variante. Computador diz que dá para jogar rei E2 aqui. Quem achou rei E2, levanta a mão aqui que eu quero ver. Quero ver 5 levantaram a mão. Os 5 fora da sala agora. São 5 mentirosos, porque a sequência é a seguinte. Rei E2, torre por G3, rei F2, torre H3, torre em E4 com cheque. Quem enxergou essa sequência toda vai ganhar uma pizza de salsicha, hein? E rei G2, ó. E a torre ficou meio que presa. Mas as pretas têm recurso, Rafa. Eu já tinha visto essa linha toda com F5. Atacando a torre. E agora não tem jeito, essa torre aqui não consegue mais defender o peão ou controlar, não consegue mais defender esses 2 peões ao mesmo tempo. Essa é a ideia do F5, Rafa, eu tinha visto lá atrás. Sai da sala também. Sai da sala que você vai pra turma do Felipe, do meu vizinho. Vai todo mundo jogar bola lá. Agora é o seguinte, aqui teria que jogar rei toma, peão toma e cavalo toma e aqui fica com igualdade. É muito difícil de achar, mas não é elegante demais, cara. Seria demais se o Gukesh tivesse encontrado essa linha. Mas não dá, 16 segundos no relógio, coração saindo pela boca, a barba maior que a cara. Não dá, não dá. Por isso o G4 foi jogado. Um lance que parece fazer todo o sentido do mundo, mas não dá. Cavalo em E5 vem com um duplo, né? Rei C3, calma, o Gukesh ainda está na luta. E aqui o melhor lance é a torre toma, mas o Hans Niemann segue com o cavalo toma. E o Gukesh vem pro contrajogo. H5 foi jogado pelo Niemann. Esse lance é desesperador para as brancas. É desesperador. Porque tá vindo G5 na sequência. E esse peão vai ganhar mobilidade. Como é que para esse peão? Gukesh pensa, primeiro eu vou tomar esse peão. O meu cavalo pode ser que ele volte com velocidade aqui. Né? Tem um cheque aqui. Tem cheque. O Hans Niemann segue disparando, ele quer abrir alas. Aqui temos torre dando cheque, o rei vem para casa de E6 e agora torre H7, o melhor lance jogado pelo Gukesh. Que luta, galera, que luta! Peão toma, foi jogado, torre por H5, o Gukesh está conseguindo manter a posição equilibrada.
Torre H1 faz a defesa do peão. E aqui é o momento obrigatório do Gukesh disparar o peão e tentar avançar com o peão passado na coluna A. Mas o Gukesh ainda encontra um super lance aqui na posição, que é o lance cavalo D5. Lembrem que não dá pra jogar rei por cavalo aqui, hein? Quem sabe daqui por que não dá pra jogar rei por cavalo? Se você falou que torre come rei, acertou. Ganhou uma pizza de salsicha. Posta aí nos comentários. Se você falou não pode, é um lance ilegal porque o cavalo tá protegido, fora da sala também. Vai lá com a outra turma. Aqui no nosso canal, quando faz sacrifício de rei, a gente come o rei. Agora é o seguinte, pessoal. Rei D6 seguiu na partida. E agora temos o lance cavalo em F4. O Gukesh parece que tá conseguindo controlar. Eu não tô acreditando que o Gukesh não caiu o tempo dele ainda, né? É um negócio impressionante. Ele vai mantendo em igualdade. Hans Niemann captura um peão, cavalo por E3. Rei D4 é o melhor lance da posição. Por incrível que pareça, as brancas ainda conseguem defender essa posição mesmo com um peão a menos. Cavalo G4 foi jogado. E aqui não tem muitos bons lances. Tem que encontrar ou esse, ou esses três aqui, ó. É meio difícil, né? É meio bastante difícil. O Gukesh vai para um lance que não poderia jogar, um lance que faz todo o sentido do planeta Terra, que é jogar o lance rei 4, porque você tá levando o seu rei, que vale 4 pontos. Rafa, eu tô anotando essas coisas que você fala. Eu nunca ouvi falar que rei vale 4. Vale 4, anota essa dica. Você quer se tornar um grande mestre do bairro ou não? Um GMB. Então anota essa dica. Rei vale 4. Agora, ô Rafa, é sério? Confia em mim. Onde tá escrito isso? Confia em mim. Rei E4 foi jogado pelo Gukesh. H3 foi jogado agora pelo Hans Niemann, disparando o peão. Rei F5 dá um totó aqui nessa galera. Mas o Hans Niemann vem com brilhantismo. H2 deixando o cavalo. Gukesh. A coisa tá difícil pro Gukesh. Aqui o seguinte, não dá pra tomar o cavalo porque torre cheque. E ganha um tempo, e vai promover, e mesmo que caia o peão aqui, as pretas têm um final melhor, galera. Esse final dá pra ganhar, o rei tá longe demais dessa galera, e o cavalo sozinho não dá pra fazer nada. Por isso, lance brilhante do Hans Niemann. O Gukesh joga qualquer lance aqui, não sei, vou dar cheque, vou tentar dar um cheque aqui, mas depois de simplesmente torre G1... Aqui simplesmente dando caminho para o peão disparar e avançar. E o peão está protegido. E por isso nessa posição o Gukesh, que lutou bravamente, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que luta, galera. Que luta. Mas o Hans Niemann fez aqui 96% de precisão nessa partida. Fez 91, nosso querido Hugo Dinheirinho. O Gukesh fez 91.3, foi muito bem, mas no final era muito difícil encontrar os recursos aqui que existiam na... Por que torre D5 é bom aqui, não torre per peão e não lance rei E4, né? É difícil, ainda mais com o tempo caindo, né? E com isso, galera, a gente tem aqui a classificação do Grand Chess Tour, que acabou de começar, né? Mas como são partidas rápidas, esse placar vai mudar a cada minuto. Então, quando vocês virem, já vai estar diferente, né? Porque é muita partida. Mas, por enquanto, o Fedosiev na liderança. Junto com o Hans Niemann, junto com o Caruana, junto com o Wesley Su e Sindarov. Olha o nível desse torneio com 4 pontos. O Gukesh tá indo bem, hein? Junto com o Firuja, junto com o Yanduda com 3. E o MVL não tá fazendo um bom torneio com 1 ponto. E o Radoslav, vou te dar cheque. Tá disparando cheque em todo mundo, mas... talvez isso esteja mostrando que só dar cheque não é bom no xadrez, né? Muito bem, galera, a gente segue acompanhando o Grand Chess Tour da Polônia 2026. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!